Boa noite, Life Group. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham conseguido assistir a mensagem original que foi postada nesse final de semana para vocês lá no nosso grupo, né? Então, eu espero que vocês tenham conseguido assistirem aí com a legenda, porque vale muito a pena, né, assistir. Por mais que eu saiba que às vezes assistir com legenda não seja tão bacana, mas a mensagem é muito boa, então vale a pena sentar ali e assistir. Vocês podem também clicar agora, né, na velocidade do vídeo e pode assistir até um pouco mais devagar, o que facilita na leitura da legenda, né? O título da mensagem é Posso acreditar em Deus e na ciência? E essa é a sexta parte da série Duvidando de Deus, que temos falado aí. Essa série tem mais uma parte, tá? Só dando um spoiler aí para vocês. Então, a nossa mensagem de hoje é: posso acreditar em Deus e na ciência? É uma pergunta muito boa, né? Será que nós, como cristãos, podemos acreditar em Deus e na ciência? Você já se perguntou por que será que a Bíblia e a ciência estão em constante conflito entre uma e a outra? Os cristãos afirmam que Deus criou o mundo em 7 dias e o Big Bang, a teoria do Big Bang, diz que houve evolução, né? Que tudo começou numa bactéria e foi evoluindo, evoluindo até chegar onde estamos hoje. A verdade é que as pessoas que são mais educadas no sentido não de ser cortês, tá? Mas no sentido de estudo, uma pessoa que estuda bastante, que pesquisa, um ser racional, ela pode até olhar para essas evidências científicas e não acreditar totalmente no cristianismo, ter dúvidas em relação ao cristianismo. Talvez você mesmo, em certo momento, acreditou na Bíblia, até acredita, mas aí você se depara com um artigo, você lê um artigo, ou você lê um filósofo, ou você assiste uma aula no YouTube, ou você conversa com seus amigos e com a família, e aí você encontra coisas que não batem com a sua crença, e uma parte da sua crença começa a se desmoronar, ela se abala e começa a desmoronar. E aí a sua fé também acaba se limitando um pouco. E é por isso que essa mensagem é: posso acreditar em Deus e na ciência? Por que será que a ciência e a Bíblia parecem estar em conflito o tempo todo? Alguns veem a relação entre a ciência e a Bíblia como algo competitivo, ao invés de algo cooperativo, algo que deve ter uma cooperação. O conflito entre ciência e fé vem ou do mal entendido da ciência ou da má interpretação da Bíblia. Uma visão dominante, vamos dizer assim, fala aí dessa explosão científica que nós tivemos aí desde os anos 1800, mais ou menos, né, que começou aí, enfim, e hoje nós tivemos, mais recentemente, nós tivemos um boom na tecnologia, né? E a ciência explicou tudo isso, a ciência foi a base para tudo isso. E alguns cristãos veem todo esse processo da ciência como uma ameaça, como um ataque à nossa fé. O problema é que não é uma concorrência. A ciência e a Bíblia não é uma concorrência uma da outra. Não há vencedores e perdedores. Não tem, se a ciência ganha, então a Bíblia perde, ou se a Bíblia ganha, a ciência perde. E se a relação entre a ciência e a Bíblia não fosse para ser competitiva? E se for para ser algo mais cooperativo? E se, ao invés de falarmos um ou outro, nós pudéssemos escolher ambos e as duas coisas? Por que não? Em outras áreas da vida nós temos isso, não é mesmo? Nós temos bolo com sorvete, ou sorvete com bolo, pizza com sorvete também. Nós temos, os americanos têm a pasta de amendoim com geleia, enfim. Nós temos sal e pimenta, nós temos ovos e bacon, nós temos o Batman and Robin, enfim, nós temos tantas duplinhas que trabalham bem. Então, por que não a ciência e a Bíblia? Como cristãos, nós devemos sim abraçar ambos e mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Porque a nossa fé não é definida
nesse caso por um ou outro, mas é definida por ambas as coisas. Olha aí o que o Senhor nos disse. Deixa eu compartilhar aqui o versículo. Aqui. Em Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus, né? Ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. E olha só o que está escrito em João 1,14. Ele é aquele quem veio do Pai, cheio de graça e verdade. Eram dois atributos em um só, não é mesmo? Então, como também está aqui no próximo versículo que eu vou compartilhar com vocês, aqui, ó. Como está escrito em Hebreus 12:2, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, que nós possamos ter essa visão, né, de nos manter conectados com os nossos olhos em Cristo. Porque a Bíblia e a ciência, elas possuem, aliás, duas ferramentas distintas que nos ajudam a entender a verdade. Como assim? Bom, a ciência busca a verdade de um modo natural, de um modo mundano. Já as escrituras revelam a verdade sobre o nosso Deus, sobre o sobrenatural. Teve aqui um cientista famoso que o Pastor Craig mencionou, John Kevin Nugg, acho que é isso que é o sobrenome dele, tá? Ele começou a pesquisar, né, por conta própria aí sobre Deus e enfim. E aí ele resolveu visitar a Madre Teresa de Calcutá. E ele perguntou para Madre Teresa: como é que eu posso orar por clareza? E a Madre Teresa respondeu: clareza é a última coisa a que você se agarra e você deve deixar isso de lado. Aí ele respondeu para ela: mas você parece ter tanta clareza. E a resposta da Madre Teresa foi: eu nunca tive clareza. O que eu sempre tive foi confiança. Então eu vou orar para que você confie em Deus. Quando nós pensamos que o cristianismo é mais sobre ter respostas sobre todas as coisas, ao invés de ter uma fé em Cristo em si, em Jesus, nós construímos a nossa fé em uma casa de cartas, porque nós não temos todas as respostas e nunca vamos ter enquanto estivermos aqui. Se uma das nossas ideias sobre Deus for desafiada nesse contexto, toda a nossa fé vai cair. A minha, a sua e de todo mundo. Como cristãos, nós temos sim desafios, né? Mas quando nós temos as nossas ideias sobre Deus e de repente nós percebemos que as nossas ideias não são bem assim, nós não devemos desistir de Deus. Nós devemos ver a situação como uma oportunidade de buscar uma compreensão mais profunda do nosso Deus. Porque é raro estarmos 100% certos. As pessoas não estão 100% certas. No passado acreditava-se que a Terra era plana. Hoje nós sabemos que não, embora algumas pessoas ainda acreditem que sim. Antigamente acreditava-se que fumar era algo bom. Os médicos fumavam em seus consultórios enquanto atendiam os pacientes. Hoje em dia sabe-se que não é legal. Tanto que aqui no Brasil é proibido fumar em lugares fechados, né? Hoje em dia a gente sabe que existem muitas toxinas no cigarro. Então é raro estarmos 100% certos. A ciência também não vai estar 100% certa. É algo que foi... Acredita-se hoje, que tem-se uma base hoje, talvez daqui 50, 100 anos, ou até menos, 10 anos, 5 anos, a ciência descubra que não é bem assim, que não funciona desse jeito e que do outro jeito talvez seja melhor, seja mais efetivo. Então, nós nunca vamos ter as respostas para todas as coisas. Em algum ponto ali vai ter que ser fé pura. E nós não precisamos ter as respostas para cada pergunta, para que possamos confiar em Jesus. Mas sempre será preciso ter fé. Vamos olhar para 3 qualidades da ciência e da escritura para construirmos a nossa fé, para embasarmos a nossa fé.
Então, o primeiro ponto aqui, eu vou compartilhar com vocês. Ups, está aqui. Ok. Ficou pequenininho. Olhe para o começo de tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Olhe para o começo de todas as coisas. Olhe para o começo de tudo. O começo do universo, o começo de todas as coisas, né? E essa é a melhor maneira de nós compararmos como a Bíblia e a ciência trabalham juntas. Quer ver só? Olha aqui, ó, o que está escrito em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso é o que está escrito em Gênesis 1:1. Aí você pode perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com a ciência? Tem tudo a ver com a ciência, porque há mais de 3.000 anos a Bíblia já declarava o que a ciência confirmou há uns 100 anos, mais ou menos, o que foi confirmado há uns 100 anos. Porque antes disso, acreditava-se que o universo, ele era permanente, assim, ele sempre esteve lá, né? Mas tanto depois, a Bíblia, que foi escrita lá há mais de 3.000 anos, quanto a ciência, tiveram, né, a ciência teve que concordar que o universo teve sim um começo, teve um início. E por que isso é tão interessante? Né? Porque, como eu já disse antes da teoria do Big Bang, a maioria dos cientistas ateus, eles acreditavam que o universo era eterno, esteve sempre lá, e, enfim, aí nós aparecemos ali. Mas a Bíblia não. E aí a ciência depois, né, estudou e disse que não, que realmente o universo teve um começo. Mas se o universo teve um começo, isso significa que alguém teve de começá-lo, certo? Teve uma causa, mas alguém teve de fazer o mundo existir. E como cristãos, nós acreditamos no que Deus disse, que foi o haja. E realmente foi, né? Um exemplo muito... Então, esse é um exemplo muito poderoso, né? A ciência aí se apoiando no que a Bíblia já havia dito há 3.000 anos atrás, que houve um começo, e nós acreditamos que no começo Deus criou céus e terra. Então, essa é a primeira chave aí para você guardar, tá? Olhe para o começo. O segundo, aqui, é o olhe para o desenho do universo. Olhe para o formato do universo, como o universo está desenhado, como o universo está colocado em nosso sistema. E aí você pode se perguntar assim, tá, mas por quê? Por quê, né? Eu tenho que olhar para o universo. E a resposta, primeiramente, vem na palavra e está escrito assim em Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Interessante, né? Tudo foi criado, né? Como estamos falando do design aí, do desenho do universo, enfim, tudo foi criado com uma beleza, com um propósito, né? Se nós olharmos aí as sementes, as plantas, os animais, tudo tem um propósito, né? Tanto que existe a cadeia alimentar, né? Existe o ciclo das coisas. É impossível que tenha sido algo aleatório, né? Nós acreditamos que foi algo do designer divino, das mãos do Senhor. E estudos científicos comprovam que o eixo da Terra está inclinado para o lugar certo, nem mais nem menos, senão nós iríamos todos morrer. Se a Terra girasse apenas 10% mais rápido, haveria uma inundação mundial, todo mundo ia morrer afogado. Se o Sol, se a Terra se aproximasse um pouquinho, assim, 1% do Sol, nós todos morreríamos queimados, né? Então, foi tudo colocado assim de uma maneira perfeita, né? Tudo se encaixa de uma maneira perfeita. E Sir Roger Penrose, ele era um teísta, cientista, né? E ele calculou a probabilidade do universo ter um design assim tão preciso como em menos 1 em 10 elevado à 10ª potência a 123, eu não sei falar isso. 123ª, né? Potência. E ele disse que era mais provável que nós ganhássemos na loteria 10.000 vezes seguidas e que fôssemos atingidos por um raio
cada vez que ganhássemos. Então era mais provável que nós ganhássemos todas essas vezes na loteria e ainda fôssemos atingidos por um raio, do que o mundo ser colocado assim de uma maneira tão perfeita, sincronizada, do jeito que ele é, né? Foi desenhado de uma maneira tão e criado de uma maneira tão perfeita e cíclica, né? Assim, de uma maneira que funcione tudo bonitinho, por acaso. Interessante isso, né? O falecido Christopher Hitchens foi um ateísta e ele chamou ele falou que esse argumento foi o mais convincente para a existência de Deus. Bacana, né? E olha aí o que o salmista disse. Deixa eu passar aqui. Em Salmo 19, 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Então, isso é o que o salmista já dizia ali, né, há trocentos mil anos atrás, quando os salmos foram escritos. Então, a ciência depois teve que reconhecer que tá tudo bem bonitinho no universo, né? Até mesmo os ateus, né? E outro exemplo aí, então esse é um outro exemplo de que a Bíblia e a Escritura trabalham juntas. E que todo o universo mostra a glória de um criador, de um designer mestre. Então, esse é o segundo ponto, tá? Olhe para o começo. Olhe para o começo de todas as coisas e olhe para o design, né, das coisas. Então, olhe para o começo das coisas e olhe para o desenho, o design aí do universo. E o terceiro ponto, e o último, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu pôr. Olhe para a ressurreição de Jesus. Olhe para a ressurreição de Jesus. Então, esse é o ponto, é o terceiro ponto e último da nossa mensagem, tá? Deixa eu compartilhar aqui o que Paulo afirmou a respeito disso. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Essas foram as palavras de Paulo. Mas por que Paulo disse isso? Bom, existem 6 fatos mínimos em torno da ressurreição de Cristo. Fatos aqui listados foram trazidos pelo autor Gary Habermas. E ele comparou aí cerca de 3.400 fontes diferentes de historiadores, tanto seculares quanto cristãos. E de todas as fontes, 90% ou mais de todas essas fontes tiveram de concordar. Elas tiveram que entrar em uma concordância. Vamos citar aí essas 6 concordâncias, tá? A primeira era que Jesus foi uma pessoa real e ele realmente foi crucificado pelos romanos. Ele sofreu a crucificação romana. O segundo foi que os seguidores de Jesus experimentaram o que eles acreditavam ser aparições reais de Jesus, de um Jesus ressuscitado. O terceiro é que, por causa dessas experiências que eles tiveram, né, de ter visto Jesus ressuscitado, esses seguidores estavam dispostos também a morrer por sua fé em Jesus. A quarta é que a igreja cristã começou logo depois que Jesus foi morto, né, depois da morte de Cristo, e começou bem onde Jesus havia sido morto, que foi na cidade de Jerusalém. O quinto fato é que Tiago, irmão de Jesus, não era cristão, até que ele creu ter visto Cristo ressuscitado. E o sexto foi que Paulo, foi quem escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, ele parou de matar cristãos, né? Porque a princípio ele era Saulo, ele matava os cristãos, ele perseguia os cristãos e matava. Mas aí ele parou de matar os cristãos, virou Paulo e começou igrejas. Tudo isso porque ele teve uma experiência com quem ele acreditava ser o Cristo ressuscitado. Então, por que nós cristãos acreditamos no cristianismo? Por que acreditamos no cristianismo? Por que acreditamos que o cristianismo é verdade? Tanto o pastor Craig quanto eu, e eu acredito que a maioria dos cristãos,
Nós não acreditamos na Bíblia porque a Bíblia diz isso ou porque a Bíblia diz aquilo, né? Nós não acreditamos no cristianismo por isso. E não apenas também pelos fatos científicos, mas nós acreditamos principalmente porque Jesus nos transformou, Jesus me transformou, Jesus mudou a minha vida e mudou a minha história. E o mesmo Jesus, e esse mesmo Jesus, ele é o Jesus que estava com Deus na criação do mundo. E esse Jesus, ele não veio para os justos, ele não veio para os saudáveis, não, ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes. E agora, eu ainda tenho dúvidas? Bom, o Pastor Craig diz que sim, e eu vou falar que eu tenho sim muitas dúvidas ainda, viu? E essas perguntas, algumas Deus até pode me dar resposta, mas algumas delas eu vou viver com elas pro resto da minha vida até acabar os meus dias aqui na Terra. E só lá na glória talvez o Senhor me revele. Portanto, as suas dúvidas não desqualificam a sua fé. As suas dúvidas e perguntas fazem parte de uma fé em crescimento e amadurecimento. Pai, obrigada, porque o Senhor nos mostrou que a ciência e a Bíblia podem andar juntas sim. Até mesmo porque o conhecimento que foi dado à humanidade para que pudesse criar coisas e desenvolver pesquisas e tecnologias, foi dada por ti, foi dada pelas tuas mãos. O Senhor deu à humanidade, o Senhor tem nos dado, Senhor, o conhecimento e as habilidades para buscar respostas. Sabemos, porém, que nem todas as respostas nos serão dadas aqui na Terra. Então, Senhor, ajuda-nos a ter uma fé que não está baseada nem na ciência e nem no que a religião diz, mas ajuda-nos a ter uma fé firme, centrada em Jesus Cristo, para que, quando vierem as tempestades, a nossa fé esteja firme na rocha e no autor da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Esse foi o resumo da mensagem da semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados, porque sim, nós teremos a 7ª parte da série e nós vamos postar tudo para vocês. E ao longo da semana, vocês vão ver aí no nosso grupo mais materiais referente à mensagem deste final de semana, tá bom? Fiquem com Deus, na paz de Jesus Cristo e até semana que vem. Tchau, tchau.